quais são as possibilidades da igreja não ser edificada? Você já parou para pensar? Ou como uma igreja na história foi edificada e de repente ela deixou de existir? Como o Império Romano, que deixou de existir um dia, que talvez ainda tenha resquício acontecendo por aí. Então, você para pensar que esta é uma afirmação contundente de Jesus. Ele fala assim: olha, eu vou edificar a igreja, e ele levanta uma coisa, um fator interessante, que quase a maioria das vezes nós não consideramos essa afirmação de Jesus. E ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí você pergunta, quais seriam as maneiras que o inferno poderia tentar se levantar contra a igreja? Pensa aí, porque ele está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer. Ele não está dizendo que o inferno não vai tentar. Ele está dizendo que não vai prevalecer. Portanto, está dizendo, vai tentar, mas não vai prevalecer. Então nós ficamos pensando nesta verdade: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A questão é o seguinte: você e eu fazemos parte de uma igreja local, uma igreja que tem um endereço, que tem um CNPJ, que tem um estatuto, que tem um grupo de doutrinas, tem um cabedal doutrinário. E você tem a sua opinião sobre isso, e eu tenho a minha opinião sobre a nossa igreja. E eu fico sempre me perguntando, quando eu vou à igreja, porque nós dizemos que isso aqui é igreja, estar aqui é igreja, se reunir em nome de Jesus é igreja. Tanto é que você falou, bom, vou tomar um banho e vou para a igreja. E você chegou na igreja, você está aqui na igreja. Então, para você, na sua mente, no seu coração, isto aqui é a igreja. E as coisas que acontecem aqui descrevem a igreja, faz com que sejamos uma igreja. E aí nós ficamos nos perguntando, como que a igreja de Jesus é edificada? Como que ela é construída? Como que ela é desenvolvida na sua história? Então nós ficamos pensando aqui nesse texto do capítulo 16, versículo 18, que Jesus, se ele está dizendo, eu vou edificar a minha igreja, certamente ele vai falar como isso é possível, porque na mentalidade dos discípulos é bem provável que eles não tinham a mínima ideia do que seria a igreja. Eles tinham uma expectativa. Qual era a expectativa? De que o reino de Deus fosse restabelecido, ou o reino de Israel fosse restabelecido. E agora vem Jesus, que não tem em suas mãos espada, que não tem nas suas mãos, no seu coração, a intenção de tomar o poder, e ele fala assim: vou edificar a igreja, vou fazer uma coisa nova. E aí os discípulos ouvem isso, escutam isso e falam assim: mas como que isso vai acontecer? Qual é a diretriz que Jesus daria para a igreja ser edificada? Por quê? Porque o texto que nós lemos tem uma coisa interessante, tem uma afirmação interessante. Se você continuar lendo, que logo depois que Jesus faz essa afirmação, vou edificar a minha igreja, ele já começa a falar da morte dele. Ora, vou edificar a minha igreja, mas eu vou morrer. Como é que fica a cabeça, a mente e o coração dos discípulos? E aí vem então aquilo que eu pretendo nessa noite conversar com vocês. Eu acredito que Jesus vai dar 3 direções, 3 lições pelas quais nós deveríamos considerar como as diretrizes para edificar a igreja. Jesus vai falar 3 verdades, e essas 3 verdades, elas são os pilares para a construção, para a edificação dessa igreja. E aí você fala assim, você se pergunta, onde é que eu me encaixo nessa história? Qual é o meu papel nessa história? Como é que eu me relaciono com isso? Porque não adianta eu falar que a igreja vai ser edificada, vocês vêm na igreja, vocês
frequentam a igreja, vocês dizimam na igreja e vocês vão embora e esperam a igreja ser edificada. Porque geralmente é assim que funciona. Bom, eu já fiz minha parte, eu já fui no culto, eu já fui na escola dominical, eu entreguei meu dízimo, eu orei, e aí eu fico tranquilo durante o dia, durante a semana, mas eu tenho a expectativa da igreja ser edificada. E Jesus vai dizer, então, como que a igreja vai ser edificada? Agora, vejam bem, o texto que nós lemos, Mateus 16, do versículo 18, até Mateus 17, versículo 22, no versículo, capítulo 17, versículo 22, ele vai falar de novo da sua morte. Jesus em Mateus fala 3 vezes que ele iria morrer. 3 vezes ele fala, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vão me matar, vão me matar, vão me matar, vou ser crucificado, vou ser crucificado, vou ser crucificado. Aonde? Mateus 16, 21 a 23, ele fala pela primeira vez. Segunda vez, Mateus 17, 22 a 23. Terceira vez, Mateus 20, 17 a 19. Nesse meio do versículo Mateus 16, 21 a 23, até o 17, 22, 23, é que Jesus vai dar o padrão de como a igreja deve ser edificada. Aqui está o estatuto da edificação da igreja. É nesse texto que Jesus vai estabelecer o padrão da edificação da igreja. Só que antes dele passar para o padrão, ele vai dizer uma coisa importante. Quem de fato vai edificar essa igreja? Ele fala, vou edificar, ele fala como, mas ele está falando quem, que é o mais importante. E aí, quem é o que está escrito no versículo 24. E o que está escrito no versículo 24? Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, e a si mesmo, estou lendo errado. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que dos que aqui se encontram, de que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus vai dizer que para você fazer parte da construção da igreja, e você precisa ter essa concepção, e aí você tem que fazer a leitura no seu coração. Se verdadeiramente você já tomou sobre si a cruz e está seguindo incondicionalmente a Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes nós impomos condições nos nossos relacionamentos, impomos condições, inclusive para as pessoas serem membros da igreja, impomos condições no nosso casamento, impomos condições no nosso trabalho, vamos colocando imposições, e aqui Jesus também impõe uma condição, e a condição principal é que você, para fazer parte da edificação da igreja, você precisa negar a si mesmo. E aí você pergunta assim, quando eu não nego a mim mesmo, eu estou fazendo parte da construção ou não? Bom, eu acho que o texto responde. O texto é claro, a regra é clara. Ou você nega a si mesmo, Jesus está dizendo, ou não. Por que ele diz isso?
que em primeiro lugar você precisa negar a si mesmo, porque ele vai dizer algo muito importante agora, vai acontecer algo muito importante, que é a descrição de como que as coisas acontecem. Vocês lembram que Paulo, ele escreve em 2 Coríntios 5,14, ele diz assim, olha, o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele diz assim, olha, o amor de Cristo, ele nos deixa constrangido. Agora, como que o amor de Cristo, ele se revela a nós? Ele se revela a nós na morte de Jesus. E aí, tomar a cruz, ou quando nós olhamos para Jesus sendo crucificado, ele está morrendo, ele morre. Quando ele diz, você precisa tomar a sua cruz, ele está fazendo um convite de morte para você, de você morrer para você mesmo. Caso contrário, não é possível. Nós achamos que tomar a cruz é ter que passar apenas por dificuldades. Tomar a cruz, nós acreditamos que é apenas uma concepção de passar por tribulações e por lutas em nome de Jesus. É muito mais do que isso. É por você ter morrido que essas coisas vão acontecer. Esse negócio que nós ouvimos as pessoas dizer, isso é a minha cruz, esta situação é a minha cruz. Não, a cruz é outra coisa, é outra dimensão, a outra verdade. Essas cruzes que você carrega aí, de repente pode ser fruto das tuas más escolhas, das tuas más decisões, que agora você tem que pagar um preço. Então Jesus vai dizer, olha, aquele que quiser fazer parte da construção, da edificação da minha igreja, primeira coisa que tem que fazer é tomar a sua cruz. E ele diz aqui, o que significa tomar a cruz? Negar tudo. E é interessante uma verdade aqui no texto, porque Jesus, ele é tão radical que ele fala que você tem que negar inclusive o teu pai e a tua mãe. Isso exige de você e de mim uma desconexão total com a nossa historicidade, com a nossa vida, começar tudo de novo. E aí nós encontramos no texto, então, Jesus vai descrevendo, e aí a coisa acontece, parou ali. E aí eu quero ler com vocês na sequência o versículo 1 do capítulo 17, porque agora ele vai dizer como que a igreja vai ser edificada. Agora ele vai dizer, a igreja vai ser edificada assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruço e tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Eu poderia resumir esse texto aqui, que a primeira diretriz que Jesus estabelece para a igreja ser edificada, é que você precisa ter uma experiência com o sagrado. Pensa nisso, você ter uma experiência com o sagrado. E essa é a grande pergunta, como que você se relaciona com o sagrado? Quando você olha para a sua vida e você fala assim, eu sou da igreja, eu pertenço à igreja, como que você se relaciona com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo? E olhamos para o texto,
nós percebemos que os discípulos, principalmente Pedro, ele vai tomar uma atitude de relação com o sagrado. Ele quer ficar para sempre na presença do sagrado, ele quer estabelecer um condomínio ali. Uma tenda para você, uma tenda para você, uma tenda para você. E o que nós esquecemos aqui? Do quarto elemento que está presente no texto. Nós lembramos de Jesus, nós lembramos de Elias, nós lembramos de Moisés. Alguns dizem assim: está presente a lei, Moisés, está presente o profeta, Elias, está presente a graça, que é Jesus. Mas qual é o quarto elemento que está presente aqui? Você consegue perceber? Qual é a quarta pessoa que está presente aqui? Deus diz: Deus estava ali, este é o meu filho amado, vocês escutem o que ele tem a dizer, ouçam o que o meu filho tem a dizer. É essa experiência de ouvir essa voz. Não foi de ver Elias, não foi de ver Moisés, não foi de ver a transfiguração que leva-os a se prostrarem. O que faz eles ficarem prostrados, de bruço, é a voz, é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus diz. E aqui então se estabelece um parâmetro. O que importa para a igreja ser edificada? O que importa para a igreja ser construída? É o que Deus diz. A Ele vocês têm que ouvir, é Ele que vocês têm que escutar. E nesse quesito, nós vamos olhando aqui para o texto, que nós muitas vezes ficamos presos só naquilo que os nossos olhos conseguem ver. A maravilha está naquilo que nós conseguimos ver. A maravilha estava para eles em ver Elias, em ver Moisés. Mas quando o sagrado se manifesta, e eu acredito piamente nisso, o dia que o sagrado se manifestar na sua vida, a sua vida não poderá continuar sendo a mesma vida. E quase sempre nós não tratamos dessa questão do nosso relacionamento com o sagrado. Nós queremos naturalizar, tornar natural. Até tem livros aí que diz o crescimento natural da igreja. A edificação da igreja, ela só pode acontecer com a voz do Senhor. A Ele vocês ouçam, a eles vocês escutam, é Ele quem determina. E aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos, no fundamento dos profetas. E todos os profetas, todos os apóstolos tinham um só fundamento: Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Este deve ser o axioma principal da construção da igreja. Esta deve ser a tese principal: é em Cristo, é em Jesus. Não importa muito o que eu acho, não importa muito a minha opinião, não importa muito o que vão dizer por aí, o que importa é o que a Bíblia diz. Este é o meu filho amado, a Ele ouvi, porque é nele que eu tenho o meu prazer. Está escrito aqui: nele me comprazo, eu tenho o meu prazer em Cristo. Olha que interessante, se eu quisesse aqui viajar na maionese, como dizem por aí, o próprio Deus, Senhor Criador, tem prazer em Jesus, tem alegria em Jesus, que é o centro da criação. E eu pergunto para você, eu sei que a chuva está atrapalhando um pouco, eu pergunto para você, como é que está a sua relação com Cristo? Como é que você tem lidado com essa questão da voz de Deus no seu coração? O que você tem feito com isso? Segundo a experiência que Jesus vai estabelecer para a edificação da igreja, você se converte, vamos assim dizer, na linguagem comum,
você aceita Jesus, né, na linguagem comum, você carrega a cruz de Jesus, né, você é agora um novo nascido, né, nascido de novo, você tem uma experiência com o sagrado, porque Paulo ele só vai crer depois que ele se encontra com o Senhor, a experiência dele com o sagrado. Mas qual é a outra lição? Capítulo 17, versículo 9 ao 13 tem mais uma lição. Vamos lá. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam o que lhes falara a respeito de João Batista. Qual é a lição? Primeira lição é você ter uma experiência com o sagrado. A segunda lição é você entender os fundamentos da fé. Os fundamentos da fé. E qual é o fundamento da fé? O fundamento da fé é você crer de todo o teu coração. Aliás, tem até um texto lá no Antigo Testamento, principalmente em Deuteronômio, de você crer de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, que Deus é o Senhor da igreja e que Ele estaria restaurando a sua igreja. E aqui o papel principal é o papel profético da igreja. Mas como assim? Existem profetas ainda? Sim, existe. Quem é o profeta? Aqui no texto, profeta é aquele que estabelece o limite entre o sagrado e o profano. Percebem? O profeta ele vai estabelecer o limite, aonde uma coisa se separa da outra, porque para nós hoje profeta é aquele que dá profetada. Profeta é aquele que prevê o futuro. Eu vou repetir uma estatística aqui para vocês, bíblica. 92% de todas as profecias do Antigo Testamento não preveem eventos futuros. Você pega todos os profetas, lê todos os profetas, e você vai ver que 92% de todas as escritos das palavras, eles estão dizendo: o povo precisa voltar a estar na presença do Senhor, porque o povo se desviou do Senhor. 6% das profecias, aliás, 4% das profecias prevêem eventos futuros, e 2% prevêem a vinda de Jesus. Então o profeta é aquele que estabelece o que é de Deus e o que não é de Deus. Pense com você, por que Deus levantou Elias? Lembra que nós já falamos aqui, estava faltando espiritualidade de Israel? Não, tinha muita espiritualidade, o povo estava cultuando Baal, era culto. Tinha 400 profetas de Baal, tinha 450 profetas de poste ídolos. Então o culto estava acontecendo, os sacrifícios estavam acontecendo, mas Deus manda Elias falar: está tudo errado. E aqui, por que Jesus fala que Elias é João Batista? Porque quando João Batista vem na nossa história, que nós entendemos, lembram que 400 anos antes de Jesus, aconteceu lá os 400 anos de silêncio, onde Deus ficou sem revelar-se, não tinha profecia, não tinha mais culto, o sacerdócio acabou.
E aí Jesus fala que João vem e começa a pregar de novo o reino de Deus. E ele tem uma mensagem contundente: arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mensagem do arrependimento. Nós queremos edificar a igreja com nossas metodologias, mas é por meio da separação do joio e do trigo, é por meio da separação do sagrado e do profano. Não adianta, irmãos, não adianta, tem muita coisa entrando na igreja, e está entrando, não é de forma gritante, não é por meio de perseguição, não tem ninguém mandando fechar a porta da igreja no Brasil, não tem ninguém proibindo de ter culto no Brasil, não tem, não existe, pelo menos por enquanto, mas a igreja está corrompida. Israel estava corrompido, então como que vai ser edificada a igreja? Entenda os fundamentos é a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que estabelece a verdade e a mentira. E às vezes eu admito que eu também tenho dificuldades em aceitar algumas coisas, mas quando eu não entendo, o que eu faço? Me submeto. Nem na vida, nem tudo é do jeito que a gente quer. Você acha que eles entenderam? Porque está dizendo que depois é que eles foram entender que estava falando de João Batista. A igreja será edificada. Primeiro, você precisa ter uma relação com o sagrado. Você precisa ter uma relação com Deus. Você precisa entender os fundamentos dessa relação. É a palavra, é aquilo que a Bíblia diz, é a revelação de Deus. E terceiro lugar, versículo número 14 ao 21, que é um texto maravilhoso. Ai, quem me dera que acontecesse isso aqui na igreja. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. E aí, o que a gente faz com isso? O que você faz com um texto desse? Eu pergunto para mim mesmo, meio que pentecostalizando o negócio, só para você entender, mas por que eu não tenho poder? O que sustenta? Vejam bem, o milagre aqui não é o centro. O centro do texto não é o milagre. O centro do texto é a ausência da fé. Na vida de quem? Dos incrédulos? Não. Na vida dos discípulos. Na vida daqueles que estariam edificando a igreja. Então, o terceiro elemento que deve sustentar a construção da igreja, ela é a fé. A igreja, ela só pode ser sustentada pela fé. Quer ver um exemplo de fé
interessante e que aconteceu aqui nessa noite, não sei se você percebeu. Quantos perceberam que teve um exemplo de fé aqui essa noite? Levanta a mão para eu ver. Poxa vida, só eu. Mas teve um exemplo de fé. E por favor, não é carapuça, porque eu não vi quem fez isso. Eu estava de costa para vocês. Mas alguns irmãos, não sei porquê, mas eu sei que é fé, vieram e pela fé depositaram seus dízimos e suas ofertas. Isso é fé. Fé de que Deus vai sustentar. Fé de que Deus vai cuidar. Na verdade, é muito mais fé de que Deus vai fazer. É fé naquilo que Deus já fez. Percebem? Mas o texto está falando que é uma coisa muito interessante e que nós olhamos e focamos no milagre. Que Jesus estabelece o seguinte: ó geração má e incrédula. Esta palavra é contundente, porque Jesus está dizendo o seguinte: o homem falou assim: Jesus, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos e eles não fizeram nada. Como que pode uma igreja constituída por pessoas que dizem que creem no poder de Deus, mas não exerce a autoridade espiritual? Agora, por que é que não exerce? Porque fé você tem. Deus já colocou em você essa fé. Jesus termina dizendo como, por quê? Esta casta, ela não sai se não for por meio de oração e jejum. O que se estabelece aqui? Que a fé, ela não pode vir se não houver em você uma vida de consagração. Se você não focar a sua vida na consagração do Senhor, para o Senhor, jejum e oração, relacionamento profundo, de conhecimento, de dependência, não vai acontecer. Não vai ter milagres. Então a gente precisa parar um pouquinho e pensar nisso. Mas por que Jesus está dizendo isso? Se daqui a pouquinho, no versículo 22 e 23, na sequência, ele vai falar que vai morrer de novo. É porque os discípulos andavam com Jesus, acabaram, eles tinham acabado, pelo menos na relação do texto aqui, não sei quanto tempo depois, tido uma experiência no monte. Viram Elias, viram Moisés, ouviram a voz de Deus. Eles compreendem a revelação do profeta João Batista, porque diz o texto aqui: então os discípulos entenderam o que falava de João Batista. Conseguiram começar a ter discernimento espiritual. Está tudo certinho, relacionamento consagrado, discernimento espiritual, mas na hora que vai exercer, não funciona. Você fica uma semana de jejum, você fica uma semana de oração, você lê a palavra, você só ouve música gospel, está tudo maravilha. Chega domingo à noite, você vem para a igreja com fel de amargura. Você pergunta: mas por quê? O que é que está acontecendo? Você e eu, a começar em mim, não levamos em consideração que também somos uma geração má e incrédula. Nós duvidamos. Quando nós duvidamos do poder de Deus, nós fazemos Deus no nosso coração ser um Deus miserável, um Deus pequeno, insignificativo. Nós questionamos Deus, nós achamos que Deus não pode fazer. Deus pode fazer, eu só não sei se Ele quer fazer, mas o que Ele pode, Ele pode. Então o texto vai mostrar isso. Mas como que a igreja vai ser edificada? A vida tem que estar centrada na fé. Quer você queira, quer não, o foco tem que ser a fé.
Milagres eles só serão possíveis pela fé. E olha assim o que o texto está dizendo aqui. É muito interessante ainda, quando Jesus diz aqui, versículo 20: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui e acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. E aí eu poderia dizer e perguntar para você, como é que você lida com as questões impossíveis? Como é que você lida com isso? E aí nós queremos uma igreja, e nós sonhamos com a igreja crescer, nós sonhamos com a igreja se desenvolver, mas qual é o método? O método é, primeiro, você precisa ter uma relação, uma experiência com o sagrado. E a experiência com o sagrado, Jesus deixa bem claro, tem que nascer de novo. Sem novo nascimento não tem. João escreve lá na primeira epístola dele, capítulo 5, versículo 12: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu quero que você volte para casa hoje e questiona, mas afinal de contas, eu tenho o Filho de Deus? Segundo, volte para sua casa e pergunte se você consegue entender os fundamentos da fé, se você consegue separar o sagrado do profano. Isso é de Deus, isso não é de Deus. As coisas que poderão estar entrando na sua vida que você nem percebe, as coisas que parecem serem legais, interessantes, que já estão na sua vida, e você não consegue se desvencilhar disso, e isso rouba de você a alegria de estar na presença do Senhor. Porque não basta, irmãos, nós irmos para a igreja. Vir aqui na igreja pode significar muito, mas pode também não significar nada. E nós já pregamos sobre isso aqui, quando nós lemos aquele texto de Gênesis. Abel e Caim, os dois estão na presença do Senhor, os dois estão prestando culto, e Deus fala a Caim: você anda irado, Caim, se você proceder certo, eu vou aceitar, mas o mal está no seu coração, e a ti cumpre dominá-lo. Eu já falei isso para a igreja, e é uma coisa que eu creio: existem coisas na nossa vida que não adianta você pedir para Deus, que Deus não vai fazer, não vai, porque Ele já deu para você o caminho, você não quer, você não aceita, eu não aceito. Isso acontece comigo. Eu não sou o santo da história, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho meus medos, e todos nós sabemos que é uma luta você se submeter àquilo que é de Deus de fato, e às vezes a gente submete contra a nossa vontade, às vezes Deus nos leva a nós nos submetermos, porque Deus, Ele disciplina quem Ele ama. E aí você olha para a sua vida e fala assim: mas está tudo certinho, eu tenho orado, eu tenho lido a palavra, eu tenho tentado consagrar minha vida, e a coisa não acontece. Salmo 47: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu estou no comando. Aprenda a discernir o que é bom para a sua vida e o que não é bom para a sua vida. O que não é bom, tira, irmão, tira, não mantenha isso. Experiência de um cara de 48 anos, que já fez muita coisa errada, inclusive no ministério. Tire de sua vida, porque não é bom para você. E terceiro, tenha uma vida sustentada pela fé. A fé é uma coisa muitas vezes incompreensível, e que nós tentamos explicar a fé. Eu quero dizer para você, você tem uma fé,
E só você sabe o que é isso, só você sabe o que está passando. Mas o fundamento da igreja, o fundamento do relacionamento com Cristo é fé. Eu dependo dEle, eu espero nele. Tudo vem para mim dEle. Agora você não vai ter uma fé se você achar que vai conseguir ter uma fé só assistindo o vídeo do YouTube. Você não vai ter uma fé achando que você vai ter fé vendo programa de televisão. Fé é aquilo que Jesus falou, estabeleceu como padrão. Examine as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas vida eterna. É leitura da palavra de Jesus aqui, mas esta casta não se espelhe senão por meio de jejum e oração. Jejum e oração significa intimidade com Deus. É o que diz o texto que nós citamos lá do Salmo 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A este o Senhor dará o entendimento da sua aliança. Então nós queremos ter relacionamento profundo com Deus sem desenvolver uma vida espiritual. E para nós concluirmos, irmãos, e tomarmos o café que a Wanda fez, aonde que você se encontra nessa história? Como é que você está? Como é que está a sua vida? Quando o apóstolo Pedro, ele está iniciando o seu ministério, Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi assunto aos céus, e ele está numa situação, e ele prega o evangelho, um homem se converte, o nome dele é Simão, o mágico, e Pedro está lá trabalhando, pregando o evangelho, e pessoas estão sendo curadas. Aí Simão chega e fala assim: Pedro, quanto custa em dinheiro eu ter esse dom aí? Aí Pedro fala assim: olha, Simão, esse dom, ele é concedido por Deus a quem Deus quer. E você julga ter o poder de Deus por meio de dinheiro. E Pedro fala assim: o teu coração, Simão, ele não é reto perante o Senhor. Por que eu estou falando isso? Por dois motivos. Porque você pode entender o que estou falando. E eu creio que você entendeu o que eu disse nessa noite. Mas só entender não adianta, tem que mudar. Às vezes nós tentamos comprar o poder de Deus com a nossa sabedoria. Paulo fala que a sabedoria do mundo é loucura na presença do Senhor. É loucura. Deus escolhe as coisas humildes e simples para humilhar aqueles que não são, aqueles que são. Eu não estou aqui jogando no lixo o conhecimento que você tem, a tua faculdade, o teu curso. Isso auxilia, mas isso não pode ser o centro. Segundo, a questão da retidão do nosso coração na presença do Senhor. A questão da retidão. Vejam que eu não estou lidando aqui com a questão da fraqueza do coração, mas a questão da retidão. Você pode ter um coração fraco na presença do Senhor, e se você admitir que você tem um coração fraco na presença do Senhor, você é reto. A questão toda é quando você tenta justificar os teus erros. O maior pecado que talvez eu tenha é tentar justificar os meus erros. E quem tenta justificar um pecado está pecando de novo. Então a igreja vai ser edificada. Isso eu sei, a igreja vai ser edificada. Quer você queira, quer não. Não depende de você e de mim apenas, depende do Senhor. Agora, Deus conta com você quando você tem uma experiência com Ele, quando você consegue discernir o sagrado do profano,
e quando você vive pela fé. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe. E que este primeiro dia da semana, Dia Internacional da Mulher, você possa voltar para casa e você pensar nisso. Que esta noite não foi em vão na sua vida. Como não foi em vão aquelas mulheres que morreram lá naquele dia 8 de março, lá em Nova York, naquela fábrica. Que a sua vida possa também ser um sacrifício no altar de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém?